Mensagem do dia 23 de outubro de 2023. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. São chegados os tempos do encontro da humanidade com a luz da verdade maior que ilumina a vida em todo o espaço da criação. Esta verdade maior diz respeito à nossa própria origem divina, diz respeito à nossa verdadeira identidade e aos multiversos da criação, assim como diz respeito à unidade fundamental da construção da vida, que é a energia do amor. Quando esta verdade nos alcança, ativa a nossa consciência, causando impactos profundos sobre a nossa maneira de perceber a vida e sobre o nosso modo de viver. Muita coisa muda em nosso interior e, de repente, recursos que utilizamos durante muito tempo em nossa vida de relações, nós deixamos de usar, assim como caminhos por onde caminhávamos deixam de fazer sentido, enquanto descobrimos que trazemos conosco outros recursos e descobrimos naturalmente que podemos transitar nesta existência por outros caminhos, ou simplesmente percebemos que podemos adotar uma nova maneira de caminhar, centrados em nossa essência, em nosso próprio centro de equilíbrio, de paz, de amor e de harmonia, o que nos leva a estabelecer relações mais harmônicas e pacíficas com os demais seres da criação. Muitos de nós registramos a dificuldade de receber as verdades da vida, como se estas representassem aspectos ruins que deveriam ser evitados, quando na verdade o aspecto ao que chamamos de ruim diz respeito justamente ao mundo de ilusão, aos valores equivocados e invertidos que estabelecemos para nós mesmos enquanto honramos de modo inconsciente a matriz do medo, que atua simplesmente fazendo a negação do amor. Assim sendo, com um pouco de observação realizada de modo sereno e equilibrado, com consciência e sabedoria, nos dá a condição de constatar que por detrás de toda e qualquer situação de sofrimento, há por detrás um equívoco, uma ilusão que a mantém. E este equívoco, esta ilusão, quem nos apresenta é a energia do medo. Dessa forma, conhecer a verdade é descobrir que o sofrimento gerado, vivido e compartilhado estava sustentado em uma ilusão. Assim como é, por exemplo, a ilusão da separação causada pelo que aqui chamamos de morte, quando na verdade a morte é uma passagem de volta à dimensão na qual verdadeiramente habitamos, na condição de seres imortais que somos. Desse modo, todo aquele que fecha os olhos nesta existência, os abre na dimensão na qual verdadeiramente habita. Não desaparece para sempre, como cultivamos em nosso imaginário coletivo, mas sim continua existindo da forma como é, em uma dimensão sutil com a qual não fomos ensinados desde a infância a interagir. Por isso, sentimos medo e chamamos estes seres queridos de fantasmas. Criamos um folclore sobre a realidade mais bela que o Mestre Jesus nos demonstrou na prática, que é a da perpetuidade da vida, além do encerramento do ciclo existencial na superfície terrestre. Ora, se guardássemos
estes ensinamentos em nossos corações e em nossas consciências, ninguém no mundo ousaria tirar a vida de outro ser ou extinguir a própria vida, pois isso é impossível acontecer. Uma vez que o indivíduo que aqui neste plano é dado como morto por uma via ou por outra, continua vivo na dimensão espiritual, sentindo o impacto desta última experiência, carregando consigo as consequências emocionais geradas por estes atos finais de sua existência, cada um a seu modo. Trouxemos este exemplo porque sabemos que o medo de morrer ou de ver alguém amado morrendo são os dois maiores medos que os seres em trânsito sobre a Terra carregam consigo. E escolhemos este medo para que pudéssemos olhar em seus olhos e lhe dizer simplesmente a verdade. Medo, eu sei que a vida continua além desta existência. Eu sei que a vida não se esgota com o falecimento dos órgãos do corpo físico. Eu sei que há razões profundas para que um ser nasça em uma determinada região, em um determinado tempo, em uma determinada família e de um modo determinado, assim como há razões profundas que alicerçam o lugar, o tempo, o modo e as companhias no meio das quais um ser encerra sua experiência existencial. E tudo isso ainda é parte de um mistério divino, o qual ainda não alcançamos completamente com a nossa razão. Todavia, quando cultivamos a confiança irrestrita em Deus, não duvidamos de sua sabedoria e nem tampouco desconfiamos da perfeição dos seus desígnios, pois sentimos a presença do divino amor em tudo o que nos acontece. Desde a ordenação das partículas atômicas que constituem a matéria densa que nos cerca, até a ordenação das galáxias que compõem os multiversos da criação. Em todos os níveis de organização da vida, lá encontramos o divino amor como elo de ligação, nos permitindo fazer parte de uma só unidade. Assim é, amados seres, o que ocorre com este medo maior, o medo da morte, acontece em menor escala com os outros medos, de modo que todos se fundamentam em ilusões que nos trazem sofrimentos desnecessários. Podemos trazer outro exemplo, que são os apegos de toda sorte. Observemos que quando nascemos neste mundo, nada trazemos de material, a não ser o sopro da vida e da boa vontade em aprender sobre amor e liberdade. Da mesma forma, quando finalizamos o nosso ciclo existencial, não levamos nada daqui, de maneira que todos os apegos, todas as identificações realizadas de modo intenso e equivocado ficam para trás. E isso irá trazer para a dimensão espiritual um sofrimento compatível com o tamanho do apego e da identificação que o ser tenha se permitido viver. É por isso que é sempre bom nos mantermos em alerta, nos recordando a todo momento quem somos e o que aqui viemos verdadeiramente fazer, para que não transitemos pela vida completamente distraídos com o que daqui não levaremos e nos esqueçamos de trabalhar em nosso interior as virtudes divinas que seguirão conosco por toda a eternidade. Levaremos conosco tudo aquilo que hoje podemos ofertar em compreensão, em atitude fraterna, em reconciliação e em perdão. Levaremos em nossos corações tudo o que nos foi ofertado pela vida em experiência e que hoje já temos condições de receber e agradecer. Fiquem em paz,
amados seres, olhando com coragem, firmeza e dignidade para as verdades fundamentais da vida, pois estas lhes apontarão o caminho da redenção. Somos irmãos e, com amor, os acompanhamos em cada passo de suas jornadas de seres imortais. Namastê.